na dimensão social, que é de cada um de nós temos a autonomia, isto é, obedecemos só à lei que todos nós nos damos. E agora estamos numa campanha política. Oxalá algum político tivesse noção disso, que ser governante não significa fazer a minha vontade ou as minhas negociadas. Significa obedecer aquilo que a ideia geral do povo quer. E para isso me deputou em Brasília ou no Estado para que eu faça as leis que convêm ao povo que ele quer. Duvido que haja um político que saiba isso minimamente. Duvido. Né? Porque essas coisas mudaram e perderam a alma. A alma está aqui, né? Na Revolução Francesa, como início. Entretanto, todos nós dizemos hoje, a democracia é o governo do povo, com o povo e para o povo. Eu queria traduzir exatamente essa autonomia. Então, quem diz isso é Jean-Jacques Rousseau, no livro o Contrato Social. Contrato Social fala exatamente essa ideia. A sociedade que nós queremos hoje, independente, é aquela em que o povo dá a si mesmo a lei. Então, essas duas coisas. Mais uma vez, então nós podemos nos referir a duas grandes obras, ao contrato social, em ordem política, e a crítica da razão prática de Kant para a ordem moral interna. Bem, então, esse que é o espírito do iluminismo. Um grande espírito, apesar das fraquezas que nós vamos falar daqui a pouquinho. Nessa época, a razão e a liberdade criaram 5 fatos. 5 que eu acho centrais, outros acham outros fatos. Mas, no geral, esses que eu vou dizer são mais ou menos aceitos. Mais ou menos aceitos. O primeiro fato da Idade Moderna é um fato filosófico. Descartes, 1679. No fim, eu vou dar uma introduçãozinha à biografia de Descartes e veremos isso melhor. Mas, por enquanto, nos diz o seguinte: a modernidade criou um fato filosófico. Isto é, criou um novo lugar de fazer filosofia. Um novo lugar onde se faz filosofia. Mas por quê? Qual era o lugar da filosofia? A filosofia sempre começou, desde os gregos até o último pensador antes da modernidade, sempre começou a filosofia olhando o mundo. Heráclito, por primeiro, olhou o movimento do mundo e se formou a ideia do tempo cíclico e tal, e nunca se fala de estudar isso nos fragmentos que nos restam de Heráclito. Mas era sempre uma filosofia, sempre partiu da observação do mundo. Agora não. A filosofia começa da observação da consciência humana. O novo lugar de se fazer filosofia é a subjetividade, é a identidade, é a consciência do ser humano. Né? É isso que diz o discurso do método. Um livrinho simples, mas que abre, como diz o primeiro, a idade moderna, filosófica, e o discurso do método trata disso. Como é que se criou esse novo
novo lugar de se fazer filosofia a partir do pensamento, e veremos depois em Descartes mais detalhadamente. Segundo fato da modernidade, já citei, é um fato político. Mas eu quero me referir agora aos atores desse fato político, os principais atores, sem me demorar em nenhum, só para citá-los. Tem algum historiador aqui? Vocês não? Sim, porque isso se encontra na história geral, ele se encontra na história da filosofia de uma forma acentuada por causa disso que eu vou dizer agora. Ou seja, a independência americana e a Revolução Francesa não surgiram assim do dia para a noite, como preparadas por filósofos importantes e às vezes contraditórios entre si, mas que finalmente desembocaram num conjunto de ideias que em parte apareceram na independência americana e em larga parte na Revolução Francesa. Me refiro a Thomas Hobbes, na Inglaterra, autor do Leviatã. Hoje tem muitos comentários sobre o Leviatã. Estou lendo um livro pronto aqui, o Leviatã em Mundo, parece que narra com certa liberdade, mas estou meio romanceado, mas tem fundo histórico, ou coisa assim, é mesmo. O mais importante de Hobbes, para mim, é John Locke. John Locke quase incluiu o que se quis dizer na Revolução Francesa, mas quem incluiu mesmo e preparou filosoficamente é Jean-Jacques Rousseau, no livro O Contrato Social. O nosso assunto aqui é Kant. Kant parou as suas pesquisas quando lhe caiu na mão o Contrato Social de Hobbes, e dizem os comentaristas, mas parece que tem muito de anedotário aí, mas que o Kant então leu de cabo a rabo esse livro e tinha dito: mas existe algo diferente do que eu penso. Claro, Kant, veremos na próxima vez, é um homem que ficou dentro da consciência dele o tempo inteiro, examinando essa consciência. Quando ele abriu os olhos, viu que tinha coisas que se passavam por fora e que eram extremamente importantes, como essas do contrato social político, do autogoverno do povo, com o qual ele concordava assim, mas viu um ordenamento de ideias. Então, Thomas Hobbes, John Locke e, sobretudo, Jean-Jacques Rousseau prepararam, de um ponto de vista de ideário político, a fundamentação da independência americana e da Revolução Francesa, que foram dois marcos centrais do mundo moderno. Seu fato, então, político. O terceiro fato, evidentemente, é o fato científico da modernidade, a ciência. Sabemos que a ciência, dizem os críticos mais severos, sempre foi postergada na sua pesquisa mais profunda em nome da metafísica e da teologia. A Idade Média, que durou quase 13 séculos, foi eminentemente metafísica e teológica. Eram os dois grandes saberes. Claro que tinha também, lateralmente, os pesquisadores em ciências, se eles existiram sim, também eles prepararam os estudos mais profundos da modernidade. Mas, de fato, que eram saberes um pouco ramáticos, porque
maravilhoso. Copérnico, que era um teólogo, mas também um cientista, intuiu uma coisa extraordinária, que se a gente colocasse o Sol como centro do universo conhecido e não a Terra, dava para explicar muito mais fenômenos. Então começou, mas ele foi tímido, não publicou as coisas dele, a não ser posteriormente. E foi Galileu quem colocou a mão na massa e divulgou exatamente essa visão copernicana, e que lhe custou exatamente o juramento contra a sua própria descoberta. E quando ele se levantou de ter jurado sobre a Bíblia, né, que se fazia de joelho, quando ele ficou de pé, dizem as anedotas, ele falou: entretanto, se move assim na terra, em torno do Sol, e não o Sol em torno da terra. Quer dizer, teve que abdicar suas convicções em nome da fé. Bom, então, Copérnico, Galileu, Newton, Kepler, enfim, são os pais da ciência moderna. Eles são todos o fato científico, portanto, a conquista de um novo mundo, da virada do mundo, da Revolução Copernicana, e também a conquista do mundo novo, que somos nós, a América, habitada por gente que não se sabia se era gente ou era macaco, coisa maluca que se disse, foi discutido isso. Então, o fato científico. Quarto fato é o fato moral, ao qual já me referi, é o fato moral.